É isso, aí eles tiram. E aí o promotor, o delegado acha que ele matou 11, nem foi 9. Então fica essa confusão. E ele acha O que número é assim, o delegado acha que matou 11, o maníaco confessa que matou 9 e ele é condenado por 7. E falam que algumas ele chegava a mostrar, né? Falava assim, ó, o seu futuro vai ser esse aqui. Aí mostrava uma tava mais putrefata, outra já tava... Ele usava isso muito quando ele queria... Criar terror. Ele tem uma coisa de poder. Ele tem uma coisa muito de poder, o poder em cima da vítima. Tipo, ele é tão louco que aí, por exemplo, ele tinha... Cara, nenhuma das 7 vítimas que acharam no parque encontraram provas. Quando eu falo é prova, não é... É prova mesmo, sabe? 2 são 4, prova, acabou. materialidade da prova. É, prova irrefutável. Por exemplo, não acharam sêmen, vestígio de sêmen em nenhuma delas. E ele fala, cara, esse cara então... E aí eu pergunto, mas por que você não ejaculou? Ele fala assim, porque eu não queria dar nada para elas, eu só queria tomar. E se eu ejaculasse, eu estaria dando algo para elas, eu não queria. E, cara, bate muito com o perfil dele. Essa coisa de eu quero ser elas, essa mulher tá no meu lugar, tipo, sabe? A Ana Beatriz Barbosa, que eu dei uns laudos pra ela avaliar, ela diz, cara, e ela diz de maneira muito clara e precisa, ela diz assim, olha, o maníaco queria ser essas mulheres, mas ele não consegue ser essas mulheres. Então o que ele faz? Se eu não consigo ser o que você é, eu vou te eliminar porque você não pode ser o que eu quero ser. Ele vai lá e mata. É isso. É meio que igual o cara que matou o John Lennon, né? Ele era tão fã, mas tão fã, que ele queria ser o John. Como ele não poderia, então eu vou eliminar aquela figura que me escraviza. É uma situação muito louca. Eu quero tanto aquilo, mas quando você tem a lucidez que você não pode ser aquilo, você quer eliminar aquilo que você não pode ser. Mas, cara... E tem um outro elemento também que elas relatam muito, as mulheres, que algumas que... Não são todas, algumas dizem. Por exemplo, ele pegou uma na Paulista e ele falou que era um ensaio fotográfico que ia ter lá no parque. Chega a ser até cômico, que ele fala que é um ensaio selvagem, que vai ter lá no parque, e que ela... Aí lá, onde, como vai ser? Vai ser assim, assim. A mulher, isso pega no brio da mulher. Pô, vai ter um ensaio. E era numa época, sabe também é bom pra contestar? Por que essas mulheres caíram na lábia que eu sou um olheiro da Avon? E porque era na época em que virou tendência a descobrir supermodelos andando na rua. Inclusive, Gisele Bündchen, na época, foi descoberta comendo hambúrguer no shopping Morumbi. Aí Outras modelos também. O livro traz quais modelos naquela época foram descobertos por olheiros, assim. E eram olheiros terceirizados. Vou descobrir uma modelo para levar numa agência para pegar uma comissão. Isso. E aí tinha aí, as mulheres, estão catando mulheres na rua. E ele dizia assim, não, é porque agora pro catálogo da Avon, a gente está pegando modelos que são mais próximas, com aparência física mais próxima das consumidoras. Tipo, as mulheres não querem mais aquela... Então tinha todos uns elementos de convencimento que ajuda. E aí, essa mulher, ela diz, não, leva roupas em tons de verde. Putz. Porque a mulher separava, a mulher chegou com uma maleta. Não tem como levar, ele já tava com a moto, tem como levar essa mala aqui. Tipo uma mala de bordo, né? E aí fizeram lá vamos fazer uma trouxa. Uma trouxa, levou. E aí chegou lá, a mulher começou a experimentar as roupas, e aí ela vestiu um maiô verde, e ele falou, cara, esse maiô é muito bonito, deixa eu experimentar. E aí ele experimentou o maiô, não largou o maiô mais pra nada. Na hora de ir embora, que ele não matou a mulher, ele vestiu a roupa por cima do maiô. A mulher, oi, tu não vai me devolver o maiô? Não, com esse maiô eu vou ficar emprestado, depois eu te devolvo. Ele usava essas roupas de lycra, coladinha no corpo, e aí ele fez amizade com uma patinadora, e aí eles ficou amigo dela, nem se pegaram nem nada. Aí eles foram, ou não, mentira, eles namoraram. E aí eles foram lá na casa onde ele estava morando, e aí eles disseram, eu posso te pedir um favor? O que é? Deixa eu experimentar a tua
calça de lycra? Aí, vou ficar vestindo o que não? Aí tu veste a minha. Aí beleza, trocaram e ele vestiu. E aí ele fala assim, cara, essa tua lycra fica muito melhor em mim do que em você. Aí a gente trocou, tá? Ela, oi, tipo, ele passa a comprar só lycra feminina. Porque ele acha que sentava melhor no corpo dele. Ou seja, quando você pergunta de onde vem essa tese de que ele queria ser uma mulher. Número 1, ele verbaliza isso. Ele verbaliza, eu quero ser uma mulher. No fundo, eu quero ser uma mulher. É o que ele fala. Número 2, esses depoimentos das mulheres. O cara vestia a minha roupa. Número 3, as mulheres tinham o mesmo padrão o mesmo biotipo. Tem um outro depoimento de um cara que ele fala que ele queria ser uma mulher. E aí o cara embarca nessa viagem dele e diz assim, como seria essa mulher que você seria? Que eu quero ver se eu te comeria. Aí ele fala, eu seria uma mulher assim, assado, cabelo enroladinho, branca, baixinha. Ou seja, não é uma coisa que ele puxa da cartola, eu acho que é uma coisa que ele alimenta ao longo da vida. Quanto tempo ele Você ficou? Você acredita nisso? Nessa tese? Não é a motivação, tá? Isso não explica. Mas é tipo, você acredita. Eu não acho que ele mata. Eu não acredito. Eu acho que é o escalar. Eu acho que não é o estopim. Isso tá com cara mais de. Não. Não é, a pergunta não é se você acredita que ele matava por esse motivo. É se você acredita que no fundo ele queria ser uma mulher. Não, eu acho que tá mais para a escalabilidade da fantasia dele. Você tá entendendo? Sim. Tipo assim, eu tenho essa pulsão, eu tenho essa vontade, que pode ser uma vontade de um psicopata, / narcisista, mais o psicopata por causa da dor, de infligir a dor, aquela coisa, o narcisismo de controle, aquela coisa toda, mas que não tem explicação. Você cata todos da história, não tem um motivo, não tem um passado, não existe. É besteira. Isso, né? Ir atrás, porque ele foi estupro, porque ele foi isso, porque ele foi maltratado. Não, você tem uns que foram, outros que não foram. Ele mesmo, muito provavelmente, não foi. Agora, ele foi estuprado. Agora, o que eu imagino mas aquele negócio, quantos estuprados que isso que vivem tranquilamente, mulheres que... Cara, eu já cansei de receber mensagem dizendo, olha, eu trabalhei no matadouro e aposentei. E nunca aconteceu nada. Nunca tive vontade de fazer nada. Então buscar... Outros, eu fui estuprado. Aí quando eu falo da Elis Matsunaga que foi estuprado, eu também fui, tá? Mas eu não matei meu marido. E quantas mulheres, né? Quantas? Assim, você sabe que o início... Mas eu acho errado. Desculpa te interromper. Eu acho errado. Eu não acho correto. Eu acho até imprudente você tentar entender os motivos de um assassino como ele tentando se pôr nesse lugar. Eu acho que não. Sim. Né? Você foi estuprado. Assim. Entendi. Você fala o estupro também não tem como se colocar naquele ponto, porque são situações diferentes, eu acho que são universos completamente diferentes. Exato, concordo. Mas é isso que eu ia falar, porque a situação quando você sabe que acho que é o FBI que começa porque não tinha isso nos Estados Unidos. Eles começam a catalogar e começam... Tem até acho que um seriado... Na década de 80. Acho que até um pouco antes, né? Que é 78, né? Finalzinho dos anos... 70. Eu acho que até antes, no finalzinho dos anos 60 e alguma coisa... Eu acho que é 70. Eles começam a puxar e falar assim, pô, peraí, tem alguma coisa aqui. E aí eles começam, empiricamente, fazer entrevistas, entender as motivações. Com desconhecidos, eles não pegaram a Suzane da vida. Eles pegaram, E aí trazem até depois uma psicóloga, e aí eles começam... E aí começam essa tentativa e erro. Tanto é que as primeiras eram, deve ter um motivador do passado. Então, ele foi estuprado, ele foi violentado, ele foi não sei o quê. Depois começaram a ver que não, que existia realmente um transtorno de personalidade, que tinha essa pulsão, que era uma pulsão que para eles era natural, que é aquela velha história que eu falo, o peixe não sabe que a água existe. Ele já nasceu na água, ele não sabe de fato que a água existe. Ele simplesmente está ali. Tem até um ditado que fala que o peixe é o único animal que não conhece o mar. Porque ele já está lá. Então, o que eu vejo nesses caras, que nem
Um cara, eu não consigo imaginar, porque assim, ele, por um jeito ou de outro, ele buscava o prazer sexual com mulheres. Você tá entendendo? E Mas ao mesmo tempo ele transou com homens. tudo bem, mas quantos homens que são héteros e experimentam homens, entendeu? E ele você fala, e aí, o cara fala, não, eu sou hétero. Mas de vez em quando eu quero brincar, quero ter alguma coisa diferente. Mas o cara é hétero, ou 90% das vezes. Não é porque o cara transou com um homem uma vez que o cara... Sei lá, agora vai criar um corte aqui, né? Vai criar loucura total. A probabilidade... Qual é a definição? Você é homo, hétero, bi? Como é que negócio? Mas enfim. E fora que tem a questão da sexualidade fluida também, né? Por exemplo, às vezes tá, não tá, enfim. Tipo assim, whatever. Mas o que eu vejo é essa negatividade daquilo que eu gostaria e não posso, eu não consigo ver nele, assim, numa ligação direta. Eu vejo mais um escalar, porque quando há o ódio, é o ódio. Eu não sinto prazer, eu quero só infligir dor. Você entendeu? É tipo assim, às vezes ele fazia o piquenique, às vezes ele não conseguia, às vezes ele espancava, às vezes ele estuprava. Então, aí, e tem também essa questão eu acho que é muito dele. Eu acho assim, eu quero ter esse prazer. E a força demoníaca, tu acredita? Ou ele acredita? Você tá entendendo? Sim. Eu recebo ou eu acredito que eu tô recebendo? Você tá entendendo? Eu fico muito admirado de como isso é explorado no julgamento dele. Uma das primeiras perguntas do juiz no tribunal do júri é assim: Francisco, me fale dessa força demoníaca que você diz que recebe. E ele, Então, às vezes não é para achar uma esquizofrenia? Porque quando a pessoa, Cara, tu precisa saber, tu sabe também que é difícil a gente ficar analisando, porque do jeito que conta é um pedaço. Cara, ele desenvolve uma história completa, e aí ele fala do avô, e ele descreve como é essa criatura, que ele acorda no meio da noite molhado de suor, que aí quando ela vem muito mais forte ele acorda urinado, então, e aí ele fica com medo, vai dormir debaixo da cama da mãe. Mas você não vê que, por exemplo, se a gente fizer um paralelo que a gente acabou de conversar, do Pedrinho Matador, às vezes essa pessoa tem tanta essa habilidade mitômata de trazer, e elaborar, criar, né? E criar, e dar não motivo. É criar só o fato, é o desdobramento. Né? Porque eu fico mais ainda mais importante, entendeu? Mas, olha, não é só um idiota limitado que matava mulheres, entendeu? Agora, o que parece é assim, ele tem um prazer absurdamente em conquistar as mulheres, entendeu? Em manipular, em chegar e levar, e ter essa habilidade de saber quem que é vulnerável. Agora, isso pode ir evoluindo, até porque você falou, foram mais de 200 mulheres que ele... Porra, cara, 200 mulheres começa a encher o saco. Tu sabe boring. Uma coisa, tu sabe agora que tu falou isso que eu lembrei? Tinha numa das entrevistas que eu fiz com a mãe do Francisco, o filho mais velho estava do lado. E aí, em algum momento da vida, o Francisco virou, tipo assim, um cara mais desejado do bairro. E aí eles imprimem nele o apelido de Zé Galinha. Então, Zé Galinha. E aí ele veste esse personagem Zé Galinha, que ele passa a ser chamado, inclusive, pelos parentes, pela mãe, pelos irmãos de Zé Galinha. Zé Galinha tá enchendo. Então, cara... Zé Galinha, telefone pra você. E aí... Quando eu tava conversando com a mãe e o irmão mais velho do lado, eu pergunto pra mãe assim, dos seus 3 filhos, qual é o mais bonito? Aí ela dá um risozinho assim, ela olha pro mais velho e fala, é o Chico. Ou seja, esse personagem que ele cria, ou sei lá, que ele convence que ele extrapola, por exemplo... Então, essa linha eu acho interessante. Extrapola, aí ele difere do Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador, ele criou um personagem pra ele. Sim. E ele viveu aquilo. Não entendo, mas... Mas o cara, ele consegue, tipo... materializar isso, porque eu lembro, assim, vagamente, eu precisava encontrar essa pessoa que conviveu mais, mas eu lembro de coisas assim, ele era muito, como é que eu posso... Ele era muito popular. Falando da coisa lá de trás do Ibirapuera. Sim. Ele era muito popular, ele era muito conhecido. Tanto é que esse lance de saltar, esse lance de... Ele era um cara... Todo mundo lembra dele. Ele era muito popular, ele era muito conhecido, a mulherada babava egg pra ele, a mulherada em cima dele, você entendeu? E eu não lembro dessa parte
Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.